Dá para ser mais forte, igreja? Aleluia. Eu sempre fico sem graça depois quando o pastor me chama. Aleluia. Boa noite, amém? Vocês estão felizes? Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, fala amém. Pouquinha gente. Quem está aguardando o telão, aprendi isso com o pastor. Quem está aguardando o telão, diz amém. Então tá bom. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. A leitura é um pouquinho extensa, mas a gente vai ler junto. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. Vou ler com vocês aqui. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Vamos para o versículo 36. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Essa passagem é uma passagem que eu acredito que boa parte de nós já escutou. Quem aqui nunca ouviu falar da sunamita? Uma mulher que residia na cidade de Sunem e que muitos de nós hoje em dia, inclusive, usamos muitas das vezes o bordão que ela usou. Para quem não conhece um pouco da história, ela era uma mulher que a princípio não tinha filhos, até que um dia ela encontra com o profeta e o profeta diz para ela: olha, daqui a esse mesmo tempo, no ano que vem, você dará à luz a um filho. E a Bíblia vai dizer depois, um pouquinho mais para frente, que aquele filho daquela mulher, ele vem a falecer, morre, e de repente, quando ela começa a caminhar, mesmo com um filho morto, ela começa a dizer: tá tudo bem comigo, mesmo tendo deixado em casa um filho que estava morto. Todo mundo conhece essa história exatamente por causa da fala dessa mulher, quando ela já tinha perdido seu filho, e mesmo diante da perda do seu filho, ela teve o poder de dizer que estava tudo bem com ela, de que estava tudo bem na vida dela, na casa dela. E muitas das vezes, quando eu já escutei várias pessoas ministrarem a respeito dessa palavra, a respeito dessa mensagem, e boa parte dos pregadores, boa parte das pessoas enaltecem essa mulher, porque eles dizem: a fala dela de que vai tudo bem é uma fala de alguém que tem fé, é uma fala de alguém que tem ousadia, é uma fala de alguém que usou a fé e colocou em prática no momento que o cenário não era favorável.
favorável. Mas hoje, quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim, eu até concordo que ela tenha usado a fé no momento de fragilidade. Mas, na verdade, o que chama a atenção na vida dessa mulher não foi a fé que ela despertou quando ela estava diante de um cenário ruim. Na realidade, o que chama atenção na vida dessa mulher foi a capacidade que ela teve de clamar pela presença de alguém sem ter nenhum interesse aparente. Na realidade, o que chama atenção na vida daquela mulher não foi a fé que ela colocou para fora quando o filho dela estava morto, mas foi a capacidade que ela teve de sim olhar para si mesma e sem precisar de nada, desejar ter a presença do profeta dentro da casa dela. Carol, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Naquela época, Deus não se manifestava como Ele se manifesta nos dias de hoje. Naquela época, Deus ele não falava da maneira e da mesma forma que Ele fala nos dias de hoje. Naquela época, para Deus se manifestar, Ele se manifestava através dos sacerdotes, Ele se manifestava através dos profetas, ou seja, existiam algumas pessoas específicas que quando Deus queria manifestar a glória dEle, que quando Deus queria falar alguma coisa, Ele vinha sobre essas pessoas e Ele falava com o seu povo, Ele falava com aquelas pessoas. Então era natural que todas as vezes que alguém estivesse precisando receber uma resposta de Deus, fosse atrás de um profeta. Era natural que todas as vezes que alguém quisesse sentir a manifestação da glória de Deus, mandasse chamar um profeta. Era natural, todas as vezes que alguém estava passando por um problema, ele mandava chamar o profeta. Por quê? Porque ele queria ouvir a resposta de Deus. Ou de repente queria receber um milagre de Deus. Queria receber uma provisão de Deus. Mas agora a minha Bíblia vai dizer que nós estamos diante de uma mulher que era rica. Uma mulher que não estava passando por necessidade. Uma mulher que não estava desesperada para receber uma resposta de Deus. Uma mulher que não estava desesperada para receber um milagre de Deus. Uma mulher que não estava desesperada para receber nada da parte de Deus. Mas uma mulher que estava desesperada para entregar algo para Ele. Uma mulher que não estava desesperada por receber alguma coisa do Deus que poderia dar tudo o que ela precisava, mas uma mulher que estava desesperada para ter a presença do profeta dentro da casa dela, porque ter o profeta dentro da casa dela era sinal de que a presença de Deus estava naquele lugar. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas o que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, se você está contentado com o que você tem entregado para Ele, eu sinto muito, alguma coisa de errada tem dentro de você. Porque a Bíblia vai dizer que Eliseu passou um dia e de alguma forma aquela mulher reconheceu a presença de Deus na vida dele. E a Bíblia vai dizer que ela virou e falou assim: eu vou preparar uma refeição para esse homem de Deus. E todas as vezes que ele passar por aqui, eu vou convidá-lo para entrar na minha casa. E para fazer parte comigo da mesa. E para participar da refeição comigo. Naquela época, era comum que algumas casas tivessem um quartinho no terraço. Só que normalmente as pessoas faziam um quartinho no terraço para um visitante que vinha esporadicamente, para um viajante que vinha esporadicamente. Mas agora a Bíblia vai dizer que aquela mulher começa a preparar uma refeição para aquele homem. E a Bíblia vai dizer que depois que ele passou aí com frequência na casa dela, ela vira para o seu marido e fala assim: olha, eu não quero mais que ele venha apenas de vez em quando. Eu não quero mais a visitação dele por um momento, por um breve momento ou por uma breve refeição. Mas eu quero que ele tenha um quarto na nossa casa. Aquela mulher, quando falou com seu marido para construir um quarto para o profeta, ela estava falando de um lugar de permanência. Ela não estava mais falando de um lugar temporário, mas ela estava falando de um lugar de permanência. E duas coisas eu quero falar para você. Primeiro, a minha mãe sempre me diz que por mais simples que seja uma comida, sempre dá trabalho fazê-la. Por mais simples que seja o prato que você esteja preparando, a minha mãe sempre diz: dá trabalho, Carol, porque você tem que dispor do seu tempo, você tem que ter vontade de preparar a comida, e você tem que abrir mão de
refeição dá trabalho. Mas aquela mulher, ela estava dizendo, se for para ter a presença dele comigo, eu preparo quantas refeições forem necessárias. O problema da igreja atual é que tem faltado verdade no coração. Porque aquela mulher não buscava pelo profeta por causa de uma necessidade. Ela buscava por causa de uma verdade. E ela, além de dispor do tempo dela para preparar uma refeição, a Bíblia vai dizer que ela vira para o marido e fala assim, eu não quero mais só passar um tempo com ele quando ele vem aqui para comer da comida que eu preparei. Ela olhou para dentro de si e falou, eu não estou satisfeita com o que eu estou dando para ele. Sabe o que Deus falou para mim? Se você está satisfeita com o que você tem me entregado, algo de errado tem dentro de você. E não é porque eu não tenha entregado nada para Ele. É porque à medida que você reconhece quem Ele é, você entende que você precisa entregar mais. Você precisa entender, à medida de quem você sabe que Ele é que aquilo que você está dando para Ele ainda continua sendo pouco. Mas Carol, eu já doei o meu emprego, eu já doei o meu tempo, eu já dei a minha casa, eu já dei oferta, eu já dei isso. Deus está dizendo, se você reconhece que Ele é grande, que Ele morreu numa cruz do Calvário para você, por você, você tem que estar pronto para entregar muito mais para Ele. Aquela mulher não buscou o profeta porque ela queria receber alguma coisa dele. Ela buscou o profeta porque ela queria estar na companhia dele. Quando aquela mulher falou para o seu marido que ia construir um quarto, a Bíblia vai dizer que ela colocou uma mesa, a Bíblia vai dizer que ela colocou uma cadeira, a Bíblia vai dizer que ela colocou um candelabro ou uma lamparina. E a Bíblia vai dizer que ela colocou uma cama. Quando a gente fala de cama, a gente está falando de intimidade. Você não deixa qualquer pessoa deitar na sua cama. Você não deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto. Quando a gente fala de cadeira, a gente fala de honra. Quando a gente vai num restaurante e a gente tira a cadeira para alguém sentar, a gente está honrando essa pessoa. Quando a gente fala de lamparina, a gente entende que a Bíblia também está falando sobre azeite. E automaticamente também está falando sobre unção. E quando a gente fala de mesa na Bíblia, a gente está falando de comunhão. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero te dizer nessa noite. Mas aquela mulher virou para o marido e falou assim, eu quero dar uma mesa, eu quero dar uma cadeira, eu quero dar uma cama e eu quero dar uma lamparina para ele. Sabe o que Deus falou para mim? Enquanto existe uma igreja desesperada para que Deus desça do céu e restaure a sua casa, para que Deus desça do céu e abra as portas, para que Deus desça do céu e te dê o carro do ano, para que Deus desça do céu e faça tudo aquilo que o teu coração deseja, Ele ainda está ansiando por alguém que queira intimidade, por alguém que queira comunhão, por alguém que ainda busque por unção, por alguém que ainda queira, aleluia, ter intimidade com Ele, por alguém que ainda queira honrá-lo por quem Ele é. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, a presença de Deus, ela vai te dar alguns acessos que você tem buscado, talvez batendo na porta, que você tem buscado, talvez entregando currículo. Deixa eu te dizer uma coisa, por causa do reconhecimento daquela mulher, pela presença de Deus, ela conseguiu acessar coisas que pessoas comuns nunca tinham acessado antes. Porque ainda é pela presença. O evangelho ainda é pela presença. O problema é que a gente inverteu a ordem no tratamento de Deus. A gente quer receber tudo dele, mas a gente não quer dar nada para ele. A gente quer exigir o tempo todo que Deus nos abençoe. A gente quer exigir e ficamos de biquinho quando alguma coisa foge do nosso controle, como se Deus fosse obrigado a fazer qualquer coisa, sendo que o que ele tinha para fazer, ele já fez. Se a morte de Cristo não é o suficiente para você, então você está entendendo o evangelho totalmente errado. Se o sacrifício de Cristo ainda não é suficiente para você entender e reconhecer quem Ele é, você está entendendo o evangelho de forma totalmente equivocada. Se você ainda não compreendeu que a morte de cruz, aleluia, foi tudo que Ele tinha para nos entregar e para nos dar, e que Ele já não nos deve mais nada, você está vivendo o evangelho da forma errada. A diferença
Eu lembrei de uma passagem no livro de Lucas, capítulo 19, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus chora ao ver a cidade. Quando Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus chora ao ver a cidade. E ele profere as seguintes palavras: ai, se vocês soubessem agora o que vocês precisam para receber a paz. Mas chegará um tempo que os inimigos de vocês cercarão vocês com trincheiras e vocês ficarão cercados. Eles matarão todos vocês e vocês ficarão desesperados porque vocês não reconheceram a visitação de Deus nesse tempo. De um lado, eu tenho Jesus chorando porque ele estava entrando com toda a sua glória na cidade de Jerusalém, mas a cidade não estava reconhecendo a visitação dele naquele lugar. Mas de outro lado, eu tenho uma mulher que não só reconheceu a visitação, mas que estava dizendo para ele: eu não quero tua visitação, eu quero permanência. Eu não quero a tua visitação. Eu não quero receber a visitação de Jesus num culto de terça ou num culto de domingo pela manhã ou à noite. Mas eu quero viver na presença de Deus num local de permanência. A verdade é que dentro do coração daquela mulher existia uma única canção. Salmos capítulo 46, se não me falha a memória. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia pelo Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a sua face? Não existia outra canção nos lábios daquela mulher. A sede que ela tinha era única e exclusivamente pelo Deus da salvação dela. E como é que você me garante isso, Carol? É porque a Bíblia vai dizer que tudo que ela fez para o profeta constrangeu ele, a ponto dele virar para ela e falar assim: você tem cuidado tão bem de mim, o que é que eu posso fazer por você? Ela vira para o profeta e fala assim: eu não quero nada, não precisa me dar nada. Eu estou bem do jeito que eu estou bem vivendo no meio do meu povo, eu estou bem com a minha família, eu estou bem com a minha casa, eu não preciso de nada. Ela estava com um profeta dentro da casa dela perguntando o que ela queria, e ela simplesmente estava dizendo para o profeta, em outras palavras: profeta, você ainda não entendeu que eu não quero os benefícios que você pode me dar, você ainda não entendeu que eu não estou buscando a manifestação da glória de Deus na tua vida por um milagre, mas que eu tão somente reconheci a presença de Deus na tua vida. Talvez você veio aqui esperando receber uma palavra de ânimo, mas se uma palavra que fala acerca da presença de Deus não servir de ânimo para a tua vida, você precisa sair desse culto e rever os seus conceitos perante Deus e perguntar para Ele aonde é que você está errando, a ponto de você não conseguir mais ter sede pela presença dEle. Porque a pergunta que Deus me fez foi: do que é que você tem sentido sede? Aonde é que está a sua sede? A tua sede está no bem que eu posso prover para você? A tua sede está no carro que eu posso te dar? A tua sede está no bem material que eu posso fazer você conquistar? Ou a tua sede continua estando única e exclusivamente na minha presença? Será que Jesus, quando olha para mim, para você, ele chora como ele chorou em Jerusalém? Ou será que quando ele olha para mim, para você, ele encontra prazer em alguém que adora ele em espírito e em verdade? Em alguém que o adora sem segundas intenções, em alguém que o adora, aleluia, sem barganha, sem sentimento de que ele pode fazer o que ele pode fazer, não, simplesmente por quem ele é. Simplesmente por desejar estar perto dele, simplesmente por desejar estar com ele. Aquela mulher me ensinou não somente a explorar uma fé no momento de tribulação, não. Ela me ensinou que em todo tempo o maior desejo do meu coração ainda tem que ser estar na presença dele. E a Bíblia vai dizer que por aquela mulher ter desejado essa presença, a Bíblia vai dizer que o profeta vira para ela e fala: me diz o que você quer. E ela falou: não, eu não preciso de nada, eu não quero nada, eu não preciso disso. Mas a Bíblia vai dizer que ainda assim o profeta libera uma palavra sobre ela, libera uma promessa sobre ela.
E o profeta vira para ela e diz: olha, eu sei que você não tem filho. Então daqui a 1 ano eu vou te dar um filho. E a primeira coisa que eu quero falar para nós nessa noite, para quem acessa a presença, é que você vive 4 coisas. Deus, ele te dá 4 acessos. Todo aquele que vive e anda na presença de Deus, ele vive 4 acessos. Ele tem direito a acessar 4 coisas que só a presença de Deus te dá. E a primeira delas é que quem anda na presença vive promessas geradas por Deus na intimidade. Só que existe diferença. Porque tem promessa que a gente vive em Deus, que são promessas de orações que a gente pediu para Ele. Quem aqui nunca colocou no altar de Deus algum pedido e de repente Deus virou para você e falou: eu vou fazer assim como você me pediu? Mas existem promessas que Deus nos dá, que Ele nos dá sem a gente pedir. Existem promessas que Deus nos dá, que parece que as promessas vieram para bagunçar a nossa vida, para bagunçar a nossa rotina, para bagunçar tudo aquilo que a gente já tem vivido. E por que você está me falando isso, Carol? Porque quando o profeta vira para aquela mulher e fala assim: daqui a 1 ano você estará com seu filho nas mãos, ela vira para o profeta e fala assim: não, profeta, meu marido já é velho, eu estou bem do jeito que eu estou, não precisa me dar filho nenhum, porque a promessa que o profeta estava entregando para ela era uma promessa que tinha sido gerada no coração de Deus, e ela não estava compreendendo. Deus, ele falou para mim: o desconforto que você está vivendo debaixo dessa situação é porque a promessa que você tem vivido é uma promessa que foi gerada no coração de Deus. Você não pediu para você estar vivendo o que você está vivendo hoje, mas Deus está permitindo você viver, porque Ele quer causar um desconforto, assim como Ele causou na vida daquela mulher, porque o propósito que Deus tinha na vida dela não era compreensível para ela. Mas era o que Deus tinha para realizar na vida dela. Se você parar para pensar, Sunamita não é o nome daquela mulher. Sunamita era só porque ela morava na cidade de Sunem. Ninguém conhece o nome daquela mulher, mas todo mundo usa o bordão dela de que vai tudo bem. Ninguém conhece o nome daquela mulher, mas todo mundo conhece o legado que ela deixou. Quem caminha com a presença, quem acessa a presença de Deus de forma sobrenatural, de forma diferente, vai viver promessas que não pediu para viver. Vai viver propósitos que não pediu para viver. Ah, mas eu não queria ser uma pregadora. Se Deus falar que você vai ser, você vai ser. Ah, mas eu não queria ter um filho. Se Deus falar que você vai gerar, você vai gerar. Ah, mas eu não queria ser dona de uma empresa. Se Deus te chamou por empresário, você será um empresário. Porque não é sobre você, não é sobre a tua história, não é sobre o que você pode, não é se o teu marido tem condições ou não de gerar um filho, é sobre o propósito de Deus. Ninguém conhece o nome daquela mulher, mas a história dela ultrapassou gerações para chegar até hoje em mim e você e demonstrar que quando Deus libera uma palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Não é porque Ele quer engrandecer o teu nome, mas é porque Ele quer que gerações conheçam o Deus da pastora Raíssa. Ele quer que gerações conheçam o Deus da Carol. Ele quer que gerações conheçam o Deus do pastor Janderson. Ele quer que gerações conheçam o Deus da igreja Recomeçar. Ele quer que gerações conheçam, não o teu nome, porque Deus não se preocupa com status. Deus não se preocupa com posição. Deus se preocupa com o legado que nós deixamos na terra. Deus se preocupa com a conduta que nós temos e daquilo que nós temos deixado aqui. Você imagina, aquela mulher não tinha perdido tempo em oração clamando por um filho. Mas agora o profeta vira para ela e diz: mas eu vou te dar. Ter um filho atrapalhou a rotina de repente total daquela mulher. E talvez chegaram pessoas aqui que não estão entendendo o momento que estão atravessando. Ou até estão se perguntando: Deus, por que tu me deu uma promessa? Que agora, porque depois que Jesus fala, a gente começa a sonhar. Porque se Jesus fala, você vai ter um filho, daqui a pouco aquilo ali começa a queimar dentro do teu coração, porque não foi você que pediu, mas a partir do momento que vem dele, começa a arder dentro de você.
E aí você já começa a acordar de madrugada para amamentar uma criança. E aí você que não queria ter filho, já começa a se levantar de manhã, de tarde, de noite, a olhar para um lado, a comprar um berço, a comprar aquilo. Deus está dizendo para pessoas aqui, você não tem direito de escolha por você ter escolhido a minha presença. Eu estou te dando promessas que talvez na sua concepção humana é impossível de você viver, mas eu vou te dar força para vencer e alcançar essa promessa. A segunda coisa que aquela mulher conquistou por acessar a presença de Deus foi que ela teve a capacidade de pular etapas. Todo aquele que caminha debaixo de uma presença, todo aquele que caminha, aleluia, debaixo da intimidade de Deus, todo aquele que caminha andando de mão dada com Deus, ele pula etapas, ele pula protocolos. Por quê, Carol? Porque a Bíblia vai dizer que o tempo passou e aquela mulher veio a ter o seu filho. Só que agora a Bíblia vai dizer que o menino já vira uma criança e um dia ele está trabalhando com o pai, de repente ele sente uma dor na cabeça e a Bíblia vai dizer que aquele menino cai. O pai automaticamente manda levar o menino para a mãe. A mãe, quando olha para o filho, ela fala: meu Deus, eu imagino agora o desespero daquela mulher e eu imagino a briga que ela arrumou com Deus. Você imagina, ela não pediu para ter um filho, Deus falou que ia dar o filho para ela, mas agora o filho que Deus falou que ia dar para ela morre. Eu teria criado uma briga com Deus e ia dizer: o que é isso? Eu não te pedi, eu não orei por isso, eu não pedi para ser isso, eu não pedi para ser mãe, eu não pedi para ser empresário, eu não pedi para ser pregadora, eu não pedi para ser isso, eu não pedi para ser aquilo, e aí tu me deu e agora tu me deu e tu tirou. Que Deus é esse que dá e tira? Eu teria arrumado uma briga com Deus. Aí ela vira para o seu marido e fala assim: pega uma jumenta, eu preciso correr para encontrar o profeta. Aí o marido dela vira para ela e fala assim: ei, tá louca? Hoje não é dia de ter consulta com o profeta. Os dias de consulta com profetas não acontecem nos dias de hoje. É só num sábado ou outro, é só em dia de lua nova. Você não vai conseguir ser atendida por ele. Só que o marido não vivia a presença da mesma forma que ela vivia. O marido ainda não tinha acessado a presença de Deus da forma que aquela mulher tinha acessado. Porque para quem não acessa a presença de Deus da mesma maneira que você acessa, vai te chamar de doido. Vai dizer que Deus não vai atender a tua oração. Vai dizer que você está ficando habitolado. Vai dizer que a igreja não vai curar o teu filho. Porque naturalmente, se aquela criança estava doente, prestes a morrer, o natural era ela procurar um médico. O natural era ela procurar alguém que cuidasse da saúde. Mas ela foi atrás da presença. E quando ela chegou lá, a Bíblia vai dizer que o profeta vira para ela e fala assim: que engraçado, Deus me escondeu que o seu filho estava doente. Se Deus não tivesse escondido do profeta que o filho daquela mulher estava doente, o profeta poderia ter chegado a tempo de curar aquele menino. Se Deus não tivesse escondido do profeta que o filho daquela mulher havia morrido, o profeta já tinha saído de casa antes do menino sentir a dor na cabeça. Mas a Bíblia vai dizer que Deus escondeu do profeta que a criança tinha morrido. Porque promessa que Deus dá, a provisão também vai vir dele para ela se cumprir. Se Deus não tivesse escondido do profeta, o profeta teria batido na casa daquela mulher antes da cabeça do menino doer. Mas Deus queria mostrar para ela e continuar dizendo para ela que a fonte da cura não estava no profeta, mas que a fonte da cura continuava no lugar da presença. Que a fonte da cura, que a fonte da vida ainda continuava sendo a presença. Existem alguns momentos na tua vida que você vai questionar e dizer: poxa, fulano de tal tem tanto dinheiro, poderia me abençoar. Poxa, meu amigo sabe da situação que eu estou vivendo, poderia me emprestar aquilo que eu estou precisando.
precisando? Quantos momentos nós não já atravessamos que a gente sabe de pessoas que poderiam ser uma mão estendida para nos ajudar e essas pessoas não nos ajudaram? Deixa eu te dizer uma coisa, não te ajudaram porque Deus escondeu dela aquilo que você está passando. Não te ajudaram porque Deus não quer que quem experimenta a presença dele viva de socorro humano. Aleluia! Deus não quer que aquele que perde tempo preparando refeição, aquele que perde tempo dando para ele uma cama, dando para ele honra, dando para ele comunhão, experimente milagre terreno. Mas Deus quer que aquele que se preocupa com a presença viva o extraordinário. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai esconder os empresários. Porque a tua fonte, a tua empresa, a tua casa não depende daquilo que vem da mão do homem. Carabarai, eremanda carabarai, ora carabaravasso, era caralarabarai, era mandarabarabasso, bere caradaraço, era caralarabarai. Quando aquela mulher acessou a presença de Deus, ela encontrou uma fonte que outra pessoa nunca havia encontrado. Quando aquela mulher era carabaravasso, beremanda carabaraço, era caralarabaço, na carabaravasso, beremanda canto, encontrou com a presença, ela experimentou milagres que outras mulheres nunca experimentaram. Deus está escondendo, aleluia, Deus está escondendo todos aqueles que podem te ajudar financeiramente. Deus está escondendo todos aqueles que podem fazer você subir mais rápido na tua empresa. Deus está escondendo todos aqueles que podem soprar o teu nome para que ele fique grande. Não. Deus está escondendo porque o que você vai viver não virá da terra. O que você vai viver não virá do homem. O que você vai viver virá da fonte inesgotável que é Cristo Jesus. Sabe por quê? Sabe qual é a importância de caminhar com a presença? É que quem não desfruta da totalidade da presença volta a ter sede toda hora. Você quer ver uma coisa? Aquela mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que todos os dias ela pegava o seu baldinho, ela ia até o poço e enchia aquele balde de água. Depois que ela enchia, ela pegava aquele balde e voltava para sua casa. O que acontecia quando ela chegava em casa? Ela usava o balde e a água do balde acabava. Quando a água do balde acabava, o que ela tinha que fazer de novo? Vou para o poço. Ela enchia o balde, pegava o balde e ia para casa. Quando ela chegava em casa, o que acontecia com a água do balde? Acabava. E ela tinha que fazer isso toda hora. Até um dia que ela foi. E no lugar do poço tinha uma fonte. E aí quando ela se deparou com a fonte, bebeu da fonte, a Bíblia vai dizer que a rotina dela mudou. Porque a Bíblia vai dizer que ela teve que abandonar o balde. Porque agora ela saiu de lá e chegava em casa e ainda tinha água dentro dela. E quando ela se levantava no outro dia, ela não precisava retornar ao poço. Sabe o que Deus está dizendo? Aquela mulher entendeu que buscar a visitação do Espírito Santo é encher o balde hoje, mas chegar em casa e a água do balde acabar. E aí você se torna presa fácil do mundo, porque você volta a ter sede novamente. E aí o sexo te atrai, e aí a bebida te atrai, e aí os teus amigos te atraem, e aí a pornografia te atrai, e aí os desejos da tua carne te atraem e te impedem de ser totalmente dele. Mas sabe o que Deus está dizendo nessa noite? É noite de abandonar o balde, igreja, recomeçar. É noite de encher o balde na terça e ele ser esvaziado na quarta-feira. Oh, rabarava sobre manda carabarás.
Uma igreja que não quer mais a visitação do Espírito Santo. Mas uma igreja que quer que o Espírito Santo seja permanente dentro dele. Uma igreja que não quer mais encher o balde, aleluia, no culto de domingo pela manhã. E quando chega na segunda-feira está dizendo: cadê aquela água que eu peguei ontem? O terceiro acesso que aquela mulher teve é que ela entendeu que o lugar da presença era um lugar seguro. Eu quero que você repita: a presença de Deus é o meu lugar seguro. Repita de novo: a presença de Deus é o meu lugar seguro. A promessa de um filho nasceu dentro de um quarto de intimidade. Mas quando tudo parecia dar errado, quando o filho já não tinha mais vida, a Bíblia vai dizer que ela prepara o jumentinho e fala: não me detenha. Por que, mulher? Eu estou indo para o mesmo lugar seguro. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? Eu gerei a tua promessa no teu secreto. Eu gerei esse sonho que você está vivendo no secreto. E porque agora, quando parece que as coisas estão dando errado, você está procurando socorro errado. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios: torre forte é o nome do Senhor, e é para lá que os justos correm. O que Deus está dizendo para mim e para você é: se está dando errado, é hora de preparar a jumentinha e voltar para o lugar seguro. Se a porta está fechada, é hora de preparar o jumentinho e voltar para o lugar seguro. Se a tua casa está destruída, é hora de preparar o jumentinho e correr para o lugar seguro. A Bíblia vai dizer que ela corre até o profeta. E o profeta fala: eu vou mandar o meu servo Geazi. E ela vira e fala: não. Você me fez a promessa no lugar seguro. Então eu só saio daqui se você voltar comigo para o lugar seguro. Porque se a promessa foi feita no lugar seguro, aleluia, o cumprimento dela também vai ser no lugar seguro. O problema é que a gente quer receber promessa no lugar seguro, mas quando se cumpre, a gente quer viver em outros lugares. O problema é que a gente quer receber palavra de Deus no lugar seguro, mas quando Deus te dá aquilo que você quer, nem lembra que existe igreja, nem lembra que existe culto, nem lembra que existe quarto de oração, nem lembra que existe uma vida devocional com Deus, nem lembra que tem que existir uma entrega. Não. Existem pessoas aqui que Deus fez promessas no quarto, no lugar seguro, mas você está vivendo a promessa que Deus te deu no lugar errado. E aí Deus está te perguntando: eu vou ter que tirar a vida dele para você voltar para o lugar seguro? Eu vou ter que fechar e falir a tua empresa para você voltar para o lugar seguro? Eu não estou dizendo aqui que Deus é um Deus carrasco. Nossa, Deus vai falir a minha empresa. Não. Eu só estou te dizendo que se você recebeu uma palavra no lugar seguro, o tempo de experimentar o cumprimento dela tem que continuar sendo um lugar seguro. O problema é que a gente é ingrato. O problema é que a gente é egoísta. E eu falo isso, me incluo também. Porque é muito bom vir aqui e receber uma profecia de um profeta. É maravilhoso Deus falar. Eu já vivi isso. Quando eu estava querendo comprar o meu carro, Deus usou um profeta e me disse: eu vou te dar um carro essa semana. É maravilhoso. Mas para onde eu tenho ido com o meu carro? Para o lugar seguro? Ou para onde a minha vontade deseja? Ou para onde a minha carne quer? A gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser. Mas existia uma verdade no coração daquela mulher. Quando ela não tinha, ela habitava no lugar seguro. Quando ela teve,
ela habitava no lugar seguro. Quando deu errado, ela continuou habitando no lugar seguro. E quando deu certo novamente, ela ainda permanecia no lugar seguro. Eu não sei de que forma você tem vivido a sua vida, mas é tempo de preparar a jumentinha e dizer para quem está te segurando: não me detenha. Ah, mas você está indo para a igreja todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não me detenha. Ah, mas você está vivendo isso, você está com essa tal enfermidade. O Deus que você serve não te cura. Não me detenha. Quem está lá fora, quem não experimentou o que você experimentou, não vai entender o porquê do você estar dizendo: não me detenha, eu vou correr para um lugar seguro. Se coloque de pé. Quem vive no lugar seguro, o último e quarto acesso que aquela mulher teve foi a convicção de que nem a morte pode anular uma promessa que nasce no lugar seguro. Nem a morte pode anular uma promessa que nasce dentro de um quarto de intimidade. Nem a morte pode anular uma promessa que é gerada no coração de Deus. Nem a morte. Quando aquela mulher disse: vai tudo bem, sabe o que Deus falou para mim? Não era porque ela tinha uma grande fé. Porque se fosse por isso, quando ela tivesse chegado para o profeta, ela não teria brigado com ele. Porque quem tem fé não briga com Deus. Aquela mulher reconhecia tanto quem era Deus na vida dela, que ela falou assim: cara, eu posso chegar lá e questionar a Ele todas as minhas dúvidas perante a Ele, mas eu jamais vou deixar que alguém de fora tenha uma única vírgula para falar mal do meu Deus. Quando aquela mulher no meio do caminho, mesmo com um filho morto, disse para Geazi: vai tudo bem, era porque ela estava dizendo: eu posso sim questionar o meu pai, o motivo dele ter me dado um filho e agora esse filho ter morrido, mas eu jamais vou permitir que alguém olhe para a minha situação e tenha alguma dúvida de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que aquela mulher estava tendo nada mais era do que zelo pelo nome de Jesus. Nada mais era do que zelo pelo nome do Deus que ela servia. Esse é o nível de intimidade que Deus quer nos confiar nessa noite. O nível de intimidade que você pode chegar aqui, espernear, gritar, brigar, mas jamais permitir que alguém olhe para a sua situação e coloque culpa em Deus. E por que você está me dizendo isso, Carol? Porque quem vive no lugar seguro aprende a dizer: vai tudo bem, mesmo não estando, não por orgulho, não por soberba, mas por conhecer quem o Deus ela é. Ela sabia: eu não pedi, Ele me deu dentro de um lugar seguro. E quem me prometeu é fiel e poderoso o suficiente para trazer vida novamente. Aleluia. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome do Senhor. Eu quero finalizar lendo um texto. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 139, que vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe conhece os meus pensamentos e observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Se a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombradamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e estremecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E quando eu acordo, o Senhor ainda está comigo. Esse é o versículo de quem experimenta viver uma vida dentro do lugar seguro. Tu pode subir ao mais profundo monte ou descer ao mais profundo abismo. Aquele que caminha contigo vai estar em todo tempo com você. Aquela mulher não orou por um filho, mas a Bíblia vai dizer, ainda antes que a palavra chegasse à minha língua, ela achava que não precisava viver a maternidade, ela achava que não precisava receber aquele filho. Mas antes que isso chegasse ao desejo dela ou à língua dela, Deus já conhecia e sabia que ela precisava. Você acha que não precisa viver o teu ministério, mas é porque antes que chegasse na tua língua, Deus sabia que você precisava sim viver o teu ministério. Você acha que não precisava viver o que você está vivendo agora, mas Deus está dizendo, antes que chegasse na tua língua, eu já conhecia e por isso confiei nas tuas mãos. Promessas que fluem do lugar seguro são promessas cumpridas e estabelecidas por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia, que todo aquele que experimenta um lugar seguro viverá o cumprimento da promessa de Deus também nesse ambiente de glória, também nesse ambiente do manifestar da glória de Deus. Eu declaro que nem a morte, que nem a vida, que nem as potestades, nem o porvir, nem a profundidade, nada poderá te separar do amor em Cristo Jesus. Nada poderá impedir o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.